será que o modelo de sucesso, o modelo de trabalho, o modelo de empreendedorismo que vocês seguem, que vocês conhecem, será que é um modelo que vocês escolheram conscientemente? Ou será que é um modelo que vocês estão replicando? Porque tudo que vocês aprenderam sobre trabalho, produtividade, sucesso, negócio, vocês aprenderam sob um ponto de vista masculino. E não foi sob um ponto de vista feminino. Alguma de vocês já se sentiu desconectada daquilo que estão fazendo? E de como estão fazendo? Alguém de vocês já sentiu em algum momento da carreira, da vida de vocês, que aquilo que vocês estavam fazendo ou como estavam fazendo não fazia tanto sentido mais assim? Alguma de vocês chegou em algum lugar na vida e parou para pensar, será que era aqui mesmo que eu queria chegar? Será que era isso que eu queria? Será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? Vocês já pararam para fazer essas perguntas a si mesmas? E de onde que vem isso? Tudo que a gente aprendeu até aqui nasceu de uma ótica, de um ponto de vista que não respeita e não explora a força da nossa natureza. 80% dos livros mais populares de toda a história foram escritos por homens. 100% dos livros sobre empreendedorismo mais vendidos de todo o mundo foram escritos por homens. 91% das empresas mais ricas do mundo têm homens como CEOs. Até aqui, vocês seguiram o modelo deles. O modelo de sucesso, o modelo de trabalho, o modelo de produtividade. Agora chegou a hora de honrar o seu próprio caminho, o seu modelo de sucesso, de trabalho, de produtividade. Como empreender de um jeito feminino. Quem aqui quer uma vida mais leve, mais abundante? Rainhas! Quero mais forte. Quem aqui quer viver uma vida mais leve e muito mais abundante? Eu! É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas quem sou eu? Eu vou começar pelas mulheres que vieram antes de mim. Eu sou Júlia Luísa de Souza, a minha bisavó, mãe de 7 filhos. Ela se casou 3 vezes. Ficou viúva todas as vezes. Ela viu seus maridos perderem a sua herança que ela tinha herdado do seu pai. Mas naquela época, mulher não podia ter CPF, mulher não podia ter conta no banco. A mulher, ela só podia decidir o que fazia, mesmo que fosse seus próprios bens, através do consentimento, da validação, do aval de um homem, seja o pai, seja o marido. Por isso, a minha bisavó Júlia acabou vendo seus bens serem consumidos pelo álcool, pelos jogos, pela mulherada. Ela sustentou, criou os 7 filhos. No final da vida, depois de muito trabalho duro e muita escassez, ela plantava no quintal o que ela colocava na mesa para que seus filhos pudessem comer. Eu também sou Terezinha Ferreira Cardoso, a minha avó, mãe de 2 mulheres. Se divorciou muito cedo. Ela saiu do interior muito cedo para tentar a vida na cidade grande, morou em pensionato, casou muito cedo, foi violentada em Belo Horizonte, teve 2 filhas, se divorciou numa época que mulher não podia se divorciar porque era mal falada, era mal vista. Minha avó foi essa mãe solteira que sustentou suas filhas e com muito trabalho duro e muita escassez, conseguiu sustentar suas filhas, dar uma profissão para suas filhas, estudo,
mas, apesar de ter conseguido sair da escassez, porque com o jeito dela de negociar, de comprar e vender coisas, muito independente, muito inteligente, muito competente, ela conseguiu alguns bens, conseguiu algum patrimônio. E apesar de ter saído da escassez, a escassez não saiu dela. Eu lembro da minha avó guardando comida mofada, pão mofado, fazendo bolinho de feijão já meio velho, guardando comida que já passou da hora, com medo de não ter amanhã. Apesar dela ter conseguido sair da escassez, a escassez não saiu dela. Eu não sei se a minha avó, Terezinha, viveu ou sobreviveu até ter um AVC, depois de muito trabalhar duro. Eu sou Juliana Augusta Pereira Cardoso Ferreira, minha mãe de 3 mulheres, foi mulher guerreira ao longo da vida inteira. Trabalhou duro também, vivíamos na escassez, sempre faltando. Minha mãe nunca casou com meu pai, aliás, meu pai nunca casou com a minha mãe, apesar de terem tido 3 filhas, 28 anos juntos. Minha mãe não realizou o sonho de casar na igreja com vestido de noiva, nem no cartório. Minha mãe foi essa mulher, guerreira, independente, trabalhou duro a vida inteira. Eu não sei se ela viveu ou se ela sobreviveu até ficar doente. A minha mãe, há mais de 13 anos, ela administra o câncer. E eu vi muitas mulheres, não só da minha família, mas vocês. Quantas mulheres vocês viram adoecendo? Depois de muito se doar, muito se dedicar, muito trabalhar, não olhar para si, não cuidar de si, não ter tempo para si. Quantas mulheres vocês viram sobrevivendo, adoecendo? 2 palavras também resumem a vida da minha mãe, boa parte dela. Trabalho duro e escassez. Eu sou Marília Monteiro, Lila. A Lila inspira, para quem não me conhece. Também fui mulher guerreira, trabalhei duro, virei engenheira. Aliás, antes de virar engenheira, mãe solo da Maísa. Engravidei aos 19 anos. E eu fui para a engenharia, trabalhar com construção pesada, fazendo barragens e estradas, em contratos com milhares de homens, contratos que somavam bilhões de reais. Eu era responsável. Tudo ali era responsabilidade minha. Eu vivia mudando. Minha filha se mudou comigo, eu não sei se foi 17 ou 18 vezes, de casa e de cidade e de escola. Até que uma barragem se rompeu em Mariana, em 2015. Quem lembra dessa história? O rompimento da barragem de Mariana. Eu estava construindo e era responsável por uma barragem do lado da barragem de Mariana. E quando aconteceu aquele rompimento daquela barragem, eu me perguntei, é isso que eu quero fazer? Para o resto da minha vida, barragem? Como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que era isso mesmo que eu queria fazer quando eu era criança? Será que era isso que eu queria fazer? É isso que eu quero deixar de legado nesse mundo? E foi aí, em 2015, que eu comecei a questionar o meu modelo de sucesso, meu modelo de trabalho. Eu achava que fazer grandes obras, que isso era sucesso. Eu achava que eu ia me sentir poderosa, maravilhosa, fazendo obras como aquelas. Mas eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim. Foi quando eu decidi largar tudo e começar uma vida nova empreendendo. Corta para hoje, 2024. Eu sou uma empresária, já há 7 anos
no negócio que eu tenho, no Inspira Marketing, a Lili Inspira, já foram mais de 100 milhões de reais faturados com o meu negócio, o negócio das minhas alunas e mentoradas no mundo inteiro. Hoje eu vendo não só em português, mas em espanhol e em inglês para o mundo inteiro. Eu sou criadora dos Funis Milionários, eu sou criadora do Empreender Feminino, um movimento que não é só sobre negócio, um movimento que tem a ver com a cura desse planeta. Porque esse planeta ele é movido por negócios, por empresas, por trocas comerciais. Não tem como fugir disso. Mas enquanto não tiver na liderança das empresas, pessoas, sejam elas homens ou mulheres, pensando de uma forma que traga o ser para o contexto, para as decisões, para a direção, por que estamos fazendo isso, para onde vamos, será que tem que ser assim? Será que o modelo de trabalho, de sucesso, de produtividade, será que é esse mesmo? Enquanto não tivermos um novo modelo funcionando, a humanidade vai caminhar em direção ao abismo, no sentido de destruição da natureza, no sentido de adoecimento do corpo físico, emocional e mental das pessoas. E é o papel do feminino mudar isso. Porque é o feminino quem pensa no ser, quem considera o ser. É o feminino que tem empatia, é o feminino que integra, é o feminino que cuida, é o feminino que nutre. Feminino é natureza. Feminino é portal para a vida. E é isso que a gente faz aqui. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos de vocês. Respirem fundo. Lentamente. Conta até 4 quando inspirar. 1, 2, 3, 4. Segura, mais 4, daí solta lentamente. Eu quero que vocês visualizem mulheres atrás de vocês, muitas mulheres, começando pela sua mãe. Ao lado dela tem a sua avó, ao lado da sua avó tem a sua bisavó. E não importa se você não conhece o rosto dessas mulheres. A sua alma sabe quem são. Tem a sua trisavó, tem a sua tetravó, tem a sua pentavó. E se você for somando mais mulheres nessa cena, você vai ver tantas mulheres, mas tantas mulheres, que essas mulheres vão se perder de vista. São 15 mil mulheres que vieram antes de você. 15 mil, desde a primeira. Visualiza a primeira mulher que veio antes de você. E dela vieram outras e outras e outras e outras e outras. Nenhum indivíduo é isolado. Cada mulher é um elo. O elo de uma corrente ancestral. Você carrega no seu DNA, nas suas células, as células daquela primeira mulher, e da segunda, e da terceira, e da quarta, e da 10ª, e da 100ª, e de todas elas. Perceba o tamanho que você é. Perceba a força e a potência que você tem aí dentro de você. Você nunca esteve sozinha. Você pode ter estado desconectada, mas sozinha jamais. Honre essas mulheres. Agradeça essas mulheres, independente da história que elas tiveram. Cada uma teve a sua. Agora eu quero que você olhe para frente, ainda com os olhos fechados. E perceba quantas outras vidas, quantas outras mulheres, homens, nascerão a partir de você. Seja através de filhos ou não, mas de vidas que você vai curar e vai tocar.
seja o seu filho, a sua filha, o seu neto, seu bisneto, suas tataranetas, e quantas mais pessoas e vidas serão impactadas através da sua voz, da sua existência, do seu servir, do seu cuidado, da sua palavra. É possível saber quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas é impossível saber quantas maçãs nascerão de uma única semente. Olhe para trás, olhe para frente. E eu quero que você perceba agora o poder e a responsabilidade que você, hoje, o ponto mais alto dessa corrente, tem. De viver o que todas aquelas mulheres que vieram antes de você sequer puderam sonhar. E de ditar a direção para todas aquelas que vierem a partir de você. E todas as vidas que podem ser tocadas, transformadas e curadas a partir de você. Você é o ponto mais alto dessa corrente, rainha. E a partir de hoje, deste encontro, eu quero que você leve sempre com você essa mensagem. Todas as vezes que você se sentir insegura, insuficiente, incapaz, você se lembrar que existem 15.000 mulheres antes de você, e do seu lado, e dentro de você, e com você, e outras infinitas vidas, pessoas, homens, mulheres, que virão através de você. Agora abra os olhos. Foi bom se conectar com esse poder, com essa força que você tem? Rainha Águia Soberana. Agora estamos prontas então para começar. Eu sou as mulheres que vieram antes de mim. Eu sou a mãe, o pai e o avô. Eu sou minha filha e o filho que ainda não veio. Eu sou o início, eu sou o fim e eu sou o meio. Vocês são presente, passado e futuro. Vocês são causa e consequência. Percebem que vocês são tudo? Consegue perceber? Cada uma de nós somos tudo. Dentro de toda mulher desperta existe um universo inteiro. Você pode até querer contar outra narrativa para si mesma, mas essa é quem você é, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do dia. Para falar sobre como empreender de um jeito feminino, a gente vai começar com o porquê. Por quê? Por que um negócio? Por que ter um negócio? Por que empreender? Por que falar sobre isso? Prestem atenção nesse dado, rainhas. Olha isso daqui. Olha isso daqui. O mercado de saúde mental e bem-estar vai saltar de 380 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares até 2030. Vai saltar de 380 bilhões para 1 trilhão, quase 3 vezes. E a gente está falando de um horizonte de 3 anos, de 4 anos. E aqui entra o trabalho de vocês, entra o trabalho de muitas de vocês aqui como terapeutas. Por quê? Estamos em meio a uma crise global de saúde mental, física, emocional, relacional, pós-pandemia. E essa crise global, hoje, ela só revela, ela só transborda algo que a qualquer momento ia vir à tona, como uma barragem que se rompe. A supressão do feminino, a anulação do feminino, as mulheres irem para o mercado, seguindo esse modelo masculino de produtividade, de rigidez, de competição, de dominação.
essa supressão do feminino nesse lugar das suas próprias virtudes, da sua natureza, dos seus valores, das suas forças, que é a conexão, a empatia, o cuidado, a generosidade, a fluidez, a flexibilidade, a colaboração, a emoção, a anulação das virtudes do feminino, através desse movimento, de nós conquistando os nossos espaços, que foi necessário, foi importante, teve o seu papel. Mas hoje é hora de olhar de forma consciente para tudo isso, e diante dessa consciência, sabendo para onde estamos indo, nós fazermos escolhas. Por quê? O mundo inteiro nessa direção de competitividade, de produtividade, de rigidez, de linearidade, anulação das virtudes do feminino, o mundo inteiro indo para essa direção está levando a humanidade para o colapso. Pessoas não conseguem mais descansar. Descansar? Ter tempo? Esse final de semana eu fiz um post, uma situação lá que o meu marido ficou me esperando 6 horas no salão, de boa, tranquilo, maravilhoso, achando ótimo, eu também. Comentários do tipo, nossa, tá com tempo, hein? Quando foi que ter tempo passou a ser algo ruim? Pelo amor de Deus, gente, o que a gente está fazendo nessa vida? Se eu estou o tempo inteiro procurando uma forma de tornar o meu momento produtivo, estar fazendo coisas e trabalhando e não sei o que lá, que horas você vai viver? O que existe de mais valioso nessa vida é a vida, não é o trabalho. O trabalho é um meio, é um caminho para que a gente possa ter uma vida confortável, segura, para que a gente viva, para que a gente viaje, para que a gente faça coisas, mas é um meio, não é o fim. O fim é a vida. E por que eu estou falando isso com vocês? Isso tem tudo a ver com o empreender feminino. É um outro modelo, é outra forma de pensar e de olhar para trabalho, para negócio, para tudo isso. E é urgente a gente falar sobre isso. Porque é exatamente por isso, porque perdemos o equilíbrio, indo todos numa mesma direção, perdemos o equilíbrio, perdemos a direção. Estamos todos indo em direção ao abismo. Depressão, estresse, ansiedade, burnout, tudo em níveis elevadíssimos. Se a gente não fizer a mudança dentro das nossas próprias vidas, das nossas casas, dentro das nossas empresas, nos nossos negócios, nós estamos contribuindo para que essa humanidade vá em direção ao abismo mesmo, e eu vou junto. É isso que vocês querem? Então, a gente tem, através desse dado que eu passei para vocês, uma oportunidade de negócio absurda. É um mercado que vai passar para $1 trilhão em 3, 4 anos. Em meio a uma proposta e a um propósito tão bonito e que tem tudo a ver com o que vocês fazem, que é a cura de pessoas, é a cura desse planeta. Agora, por que feminino? Porque tá, Lila, entendi, uma oportunidade de negócio, legal, negócio, empreender, bacana. Eu sei que muitas de vocês querem se tornar ou já se tornaram, estão se tornando ou estão entrando para a formação para se tornarem terapeutas. Vocês vão sair daqui entendendo que vocês vão se tornar muito mais do que terapeutas. Eu sei que algumas outras, não necessariamente, não agora, mas pode ser que depois dessa palestra comece a visualizar essa possibilidade de ter um negócio sim, por que não? Mas por que feminino? Por que feminino? Pensem, imaginem um rio. Imaginem um rio. Ele vai caminhando em uma direção até desaguar no mar. Não é isso? Ele não muda o sentido que ele flui, certo? Ele flui em uma direção. Imagine você fluindo na direção contrária do rio. Uma correnteza forte. O rio vai para cá. E você vem para cá. É igual a gente tentar nadar contra a maré no mar.
A onda está vindo para cá e você está tentando ir para lá, e a onda está vindo para cá e você tentando ir para lá. É fácil? É difícil? A gente tem que se esforçar muito quando a gente está nadando contra a correnteza, não é verdade? E se a gente nada a favor da correnteza? A gente precisa se esforçar? Não. Empreender no modo e trabalhar que a grande maioria de nós aprendeu e conhece, nos leva ao esgotamento e à exaustão, porque a gente nada contra a correnteza. A gente está seguindo um modelo que não respeita, não honra e não potencializa a força da nossa natureza. Quem aqui já viu, em outros contextos, outro dia foi até minha irmã que me contou, eu nem sabia, não acompanho. A gente estava falando, eu estava falando com ela sobre nutrição, por exemplo. Eu tenho mentoradas nutricionistas e eu estava batendo um papo com uma mentorada que vai, nessa próxima temporada, essa semana, gravação do podcast. E ela é especializada em ciclos femininos. E a gente até criou um mecanismo único de posicionamento dela, que é metabolismo feminino. Ela é doutora nisso. E ela estava me contando, Lila, eu não sei se você sabe, mas a grande maioria dos estudos de nutrição, de fármacos, de medicamentos que são feitos no organismo masculino. Por quê? O organismo feminino é mais complexo. Ele tem os ciclos dele. Ele não funciona igual o mês inteiro. Então, para fazer um estudo como esse, no organismo da mulher, considerando diferentes mulheres, diferentes ciclos e aquela coisa toda, é complexo. A grande maioria dos estudos, até de medicamentos que a gente toma, não foram feitos considerando o feminino, a mulher. Alguém aqui viu uma... Aí essa daqui foi minha irmã que me contou. Lila, sabe a Gabriela? Acho que é Eu Sou Gabriela. Acho que ela é fitness, nicho emagrecimento, eu acho. Aí a minha irmã me falando, Lila, sabe a Gabriela? Não sei. Ela me deu o @, falou assim, ela tinha uma rotina fitness super rígida, super fitness, dietas, aquela coisa toda, exercício. E ela era casada, não conseguia engravidar de jeito nenhum. Parece que separou, não conheço a história. Alguém conhece a história dela? Algumas de vocês. Se eu falar alguma coisa de errado, vocês me corrijam aqui. Pelo que a minha irmã me disse, separou, começou um outro relacionamento com outro cara que eu acho que não é tão bitolado nas atividades físicas. Sei que aí ela deu uma relaxada, 2 filhos, e ela nem podia engravidar antes. Tá vendo? Por que eu estou falando isso com vocês? Para vocês acordarem, perceberem que isso que eu estou falando é real. E não é só no trabalho. Porque você acaba se esforçando muito, tendo que trabalhar demais, porque você está indo contra a sua natureza. Mas até ter filho. Sua taxa de fertilidade. Ou você não conseguir sair, às vezes, do efeito sanfona, ou não consegue emagrecer, ou não consegue. Por quê? Porque o modelo que você está seguindo não foi feito para você. É por isso que é tão pesado, é por isso que é tão difícil. É por isso que você precisa se esforçar tanto. Sendo que, às vezes, você só precisa encontrar o seu caminho e fluir conforme a sua natureza. Então, é sair disso daqui, de remar contra a correnteza, e vir remar a favor dessa correnteza. O que é abundância? E são 2 palavras que eu trago para a minha comunicação. Eu falei com vocês, quais foram as 2 palavras que eu falei com vocês várias vezes e que se repetiam, geração após geração, na minha família de mulheres? Escassez e trabalho duro. Quais são as 2 palavras que eu escolhi para o meu posicionamento, para a minha vida, para o meu negócio, para criar soluções para o meu público? Quais foram as 2 palavras que eu usei? Leveza e abundância. O oposto do trabalho duro e da escassez. E eu já estou falando isso com vocês, porque vocês vão perceber como conectar com a vida de vocês, com a história de vocês, com o negócio de vocês. A abundância
vem do latim ab, que significa para fora. E undare, relacionado à palavra onda, que significa fluir. Abundância é o transbordar infinito, que flui de dentro para fora. Só é possível viver uma vida abundante quando você está alinhada com a sua natureza. Porque só é possível fazer transbordar aquilo que se é. Verdadeiramente. Ninguém vive uma vida abundante não sendo quem se é. Desalinhado com a sua natureza. Abundância não é algo que se busca fora. Abundância é algo que se é e que se está vibrando. E o primeiro passo para viver uma vida abundante é a gente se conectando com quem a gente realmente é. E assumindo esse lugar das nossas virtudes, do nosso poder. Leveza é o atributo daquilo que tira peso das coisas. Leveza e abundância são dois atributos do feminino. O feminino tem essa característica de tirar o peso das coisas, de trazer leveza para o ambiente, para as pessoas, para as famílias. O feminino é o centro dentro de um lar. O feminino é esse elemento de integração. O feminino ele está relacionado, inclusive, com o fogo, o elemento em torno do qual nós nos reunimos para conversarmos, para passarmos o tempo, desde o tempo das cavernas, e também a água. E o convite que eu tenho para vocês hoje não é só ir para o feminino, mas é integrar essas coisas. É lembrar que somos o todo e que devemos navegar e dançar com o todo que a gente é, com toda a força que a gente tem. Sucesso é estar em harmonia com a sua natureza. Sucesso não é alcançar um número de dígitos e clientes. Se você acha que sucesso é isso, você vai chegar lá e vai perceber que não era lá que você queria chegar. Sucesso é estar em harmonia com a sua natureza. Porque quando você está em harmonia com a sua natureza, além de fazer sentido o que você está fazendo e a vida que você está vivendo, você colhe os resultados com mais leveza e abundância, remando a favor da correnteza. Ok, entendi por que eu devo considerar, pensar em empreender, pensar em negócio. Por que não? Temos uma oportunidade trilionária diante de nós para os próximos 3, 4 anos. Uma explosão de necessidade, de cura, de saúde mental, emocional, física, relacional, nesse planeta que precisa de agentes de cura, de transformação. Sinto que faz parte do que eu quero fazer nesse planeta, Lila, sinto. Então, temos a oportunidade. Vejo uma conexão com um propósito que eu tenho, seja porque quando eu fiz aquela visualização, Lila, que você falou, eu percebi que o que eu quero fazer tem a ver com isso, porque eu vi mulheres que já sofreram muito, seja no relacionamento, seja na maternidade. E assim como você fez, Lila, que você pegou trabalho duro e escassez e transformou em leveza e abundância, eu quero pegar duas coisas aqui, que cada uma de vocês vai saber o que é e as palavras. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. E eu vou transformar, transmutar em outra coisa, em outros elementos. Entendi o porquê. Agora, o que poderia ser o meu negócio? Mais do que terapeutas. Vocês são agentes de transformação e de cura nesse planeta. É mais do que terapeuta. E outra. Olha a possibilidade aqui, várias possibilidades de negócio que vocês podem ter.
escola de desenvolvimento feminino, escola de transformação feminina, escola de autoconhecimento feminino, núcleo de expansão feminina, instituto de evolução feminina, escola de sabedoria feminina, espaço de reconexão com o feminino, escola de identidade feminina, espaço terapêutico para mulheres e tantas outras possibilidades que eu deixei aqui nos slides para vocês. Isso para vocês perceberem que vocês não precisam se apresentar, nem se posicionar, nem ser simplesmente terapeuta. Vocês podem ter um negócio, uma empresa, com várias outras mulheres como parceiras também, junto com vocês. Por que não? E ser esse instrumento de cura e de transformação nesse planeta. Ao invés de, eu sou, por exemplo, terapeuta de relacionamentos, eu tenho um centro de reconexão feminina, eu tenho um centro de desenvolvimento feminino, eu tenho um núcleo de expansão feminina, ou eu tenho uma escola especializada em o que você quiser. Aqui está um caminho de possíveis negócios para você. E todas as mulheres que escolhem trabalhar com cura estão resgatando algo ancestral, porque cura é ancestral. A medicina, os remédios, a cura, nasceu com o feminino, com as mulheres, que detinham essa magia, esse poder e esse conhecimento. Todo mundo que resgata e que se conecta com alguma profissão, algum negócio, nesse sentido de cura, está resgatando algo ancestral, que muitas outras mulheres que vieram antes de você já fizeram. A sua escolha de empreender a partir da vontade da sua alma já é um acerto. A sua escolha de estar aqui já é um acerto. A sua escolha de procurar para você esse desenvolvimento, essa expansão, e trabalhar com isso, seja no seu lar, na sua casa, ou seja com outras pessoas, isso já é um acerto, porque é do feminino trazer o ser para o ter. Escolher algo, escolher trabalhar com algo ou empreender com algo que faz a sua alma vibrar, que tenha um propósito maior. Isso é coisa de feminino, gente. Esse papo de propósito num ambiente estritamente masculino, ele parece uma bela de uma besteira. E pra gente não. Pra gente é quase que o básico. Quando a gente desperta, quando a gente está dormindo alienado, não. Mas quando a gente desperta, e para cada um vai acontecer numa fase e com um gatilho, com uma situação diferente. Tem a crise dos 30, que é mais ou menos, geralmente, onde começa. Não sei vocês aí, mas a crise dos 30, depois tem a crise dos 40, em geral, nessas crises aí, acontece. Agora, eu quero falar com vocês, já entenderam por que negócio, por que empreender, com o que empreender, que negócio poderia ser esse? Agora, é sobre como empreender de um jeito que respeita a sua natureza. E aí a gente tem que falar sobre quem faz o negócio, que é um ser, que é uma pessoa. Não adianta a gente falar só por que do negócio, qual que pode ser o negócio, como é que vai funcionar esse negócio. Peraí, mas quem é que faz esse negócio? Quem é a pessoa? Qual é o ser? É você. Quem você precisa ser para merecer a vida que você deseja ter? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são os pensamentos da versão sua que vive a vida que você deseja ter? Ela pensa, age, se comporta exatamente como você pensa, age, se comporta hoje? Ou ela tem uma postura diferente diante da vida, dos desafios? Quem você precisa ser? E a boa notícia é que você já é tudo. Porque existe quem, e eu vou precisar acelerar. Diretor, você me dá mais um time aí, né? Como é que fica aí? Quanto tempo mais eu posso ter? Tá bom, não tá, gente? Tá bom? Aí, ó, pessoal tá pedindo aqui pra gente estender um pouco, entendeu? Diretor, como é que a gente pode fazer aqui negociação? Quantos minutos? Não vejo, não consigo.
5 minutos? 50? 50 minutos? 5? Meu Deus, tá. Então, bora. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada geral aqui para ver por onde eu passo, tá? Eu vou resumir a parte do... Depois a gente vai passar para vocês a apresentação, tá? Que aí vocês fazem exercícios aqui com calma. Mas sobre o quem você é, eu quero que você entenda o seguinte. Existe quem você pensa que você é, né? Existe quem as pessoas acham que você é. Sua máscara, sua persona. Existe quem você gostaria de ser, né? E existe quem você realmente é. E quem você realmente é tudo isso. Porque é tudo. Você lembra que você carrega o material genético e as células até da primeira e da segunda e de tantas milhares e dezenas de milhares de vidas que vieram até você? A gente tem a mesma origem. O que eu tenho, você tem, o que você tem, eu tenho, todo mundo, a mesma coisa. O que separa é toda a construção que a gente foi fazendo dentro da mente da gente, sobre o que a gente pensa que a gente é, o que a gente acredita. É tudo ilusão. Nada disso é real. O que é real? Que eu, você, cada uma de nós aqui somos parte do todo. Viemos absolutamente do mesmo lugar. Somos feitos da mesma matéria, a mesma coisa. Tudo que um ser humano pode, em potencial, todo ser humano tem. Tudo que um ser humano pode, em potencial, todo ser humano tem. Isso significa que, se um ser humano já chegou num determinado lugar, qualquer outro ser humano é capaz de chegar lá também. Se um ser humano já chegou num determinado lugar, qualquer outro ser humano é capaz de chegar lá também. Qualquer coisa que te faça pensar que não, é mentira. Nada disso é real. E o exercício que eu vou deixar para vocês do peso, onde se sente peso, onde você sente escassez, vai te ajudar a identificar mentiras. Porque é onde há mentira há peso. E eu quero que você se comprometa com a versão que não carrega essas mentiras. Mas não vai dar tempo da gente fazer isso aqui agora. E eu vou falar sobre quais negócios você poderia criar. E eu trouxe algumas ideias para vocês aqui. Como terapeutas, por exemplo, começando um negócio como terapeuta, vocês podem vender e oferecer para o público de vocês planos individuais com proposta clara de valor. Uma transformação. Qual é a proposta? Onde é que a gente vai chegar aqui, através desse programa? Com tantas semanas, qual a minha proposta para você? É você sair daqui e ser capaz de chegar aqui. Proposta clara de valor, com uma transformação, um resultado mais tangível, mais específico. Isso ajuda a gente a elevar a percepção de valor sobre a nossa oferta. E cobrar mais caro, isso traz leveza e abundância. Cobrar mais caro. Planos individuais com proposta clara de valor, atendimento VIP e tempo estendido, produtos perpétuos para vender todos os dias, cursos, guias. Lá no meu perfil, depois vocês podem começar a acompanhar para entender mais, não sei quem já trabalha no digital. Para não depender da sua presença ali atendendo no 1 a 1, sem precisar fazer lives e lançamentos, porque não precisa. Mentorias e jornadas high ticket em grupo, também com uma proposta clara de valor, só que aqui é para o grupo. Qual é a proposta para esse grupo? É sair daqui e ser capaz de chegar aqui. A diferença é, aqui faremos em grupo. Por quê? Nem todo mundo tem a condição financeira para fazer um processo individualizado. Mesma coisa do individual, só que em grupo. Mais acessível para as pessoas. Círculo terapêutico no formato assinatura. Círculo terapêutico tem tudo a ver com feminino, com mulher, com grupo, conexão. No formato assinatura. A pessoa paga uma mensalidade, isso traz previsibilidade. Previsibilidade traz leveza para o negócio. Comunidades, a mesma coisa. Assinatura recorrência, isso traz previsibilidade. Previsibilidade traz leveza para o negócio. E a Creator Economy. O que é Creator Economy, Lila? Eu já vou contar para vocês, mas eu quero, antes de mais nada, contar para vocês que a gente vai sair de 127 bilhões de dólares em 2023
ano retrasado. E esse mercado aqui vai alcançar 528 bilhões de dólares até 2030. É um mercado que está em fase de hiperescala. Vocês já viram pessoas que vivem de produzir conteúdo? Só produzir, não vende nada. Não vende terapia, não vende curso, nada disso. Ela simplesmente vive de conteúdo. Vocês devem conhecer. Quem aqui conhece? De conteúdo. Às vezes é um conteúdo humorístico. E a pessoa faz parcerias com marcas, recebe através da monetização no YouTube, no TikTok. Se você não quiser, você nem precisa, meu amor. Você pode viver de ser quem você é. Olha a era onde a gente vive. Se não é um convite para a leveza e abundância na vida, sendo quem se é, trazendo a sua verdade, sua mensagem, inspirando pessoas. A Creator Economy, diferente dos infoprodutos e tudo mais, aqui a gente tem receita recorrente, com publicidade, com collabs, com marcas, com patrocínio. É baseada em comunidade, construção de relacionamento com a sua comunidade, com o público ali, que está envolvido, que está engajado com a sua mensagem, com o que você traz, o que você acredita, sem ter que ser outra pessoa que você não é, sendo quem você é, meu amor. Com a sua verdade, a sua autenticidade, é aí que mora a leveza e a abundância. Não é na mentira. Não é sendo quem você não é. É sendo quem você é. Exatamente como você é. Vou deixar na apresentação para vocês. E como faz o negócio de produção? Vamos colocar esse vídeo aqui, rapidinho. Os homens são solares, as mulheres lunares, e essa diferença vai muito além da fisiologia. Os homens seguem um ciclo de 24 horas como o sol, ou como os cavalos selvagens, que vivem sob o ritmo do dia, despertam com a luz e galopam até o corpo pedir descanso. Sua testosterona atinge o pico pela manhã, trazendo impulso, foco e energia física. É como se o corpo masculino tivesse sido desenhado para explodir em ação nas primeiras horas do dia e depois desacelerar, um ritmo previsível que se repete todo dia. As mulheres, por outro lado, além de sentirem variações sutis de luz, temperatura e emoção, seguem um ciclo de 28 dias exatamente como a lua, ou como os felinos, sensíveis, silenciosos, seletivos e profundamente conectados aos ritmos invisíveis da natureza. Os felinos não se movem o tempo todo, eles esperam o momento certo, caçam com intenção e sabem descansar. Assim também é o corpo feminino. Ele não foi feito para performar igual todos os dias. Seus hormônios fluem como a seiva das árvores, que muda com as estações e segue o chamado da lua ao longo do mês. Por isso, sua energia não é sempre a mesma. Na menstruação, equivalente à lua nova, é quando seu corpo pede descanso e introspecção. Nas plantas é quando a seiva desceu as raízes e está em repouso. Essa é a melhor fase para planejamento, reflexão e decisões internas importantes. Esse é o tempo de limpar o terreno, antes de começar um ciclo novo. A fase folicular é equivalente à lua crescente. Nas plantas é quando a seiva sobe, trazendo energia e expansão. Nas mulheres é quando a mente está criativa e o corpo começa a ganhar ritmo, leveza e clareza. Essa é a melhor fase para começar projetos, aprender algo novo, fazer reuniões estratégicas, organizar ideias e colocar planos em movimento. A ovulação é equivalente à lua cheia. Aqui sua energia atinge o auge. Esse é o período fértil de confiança, magnetismo e vitalidade. Na natureza, esse é o momento ideal para colheita, ou para plantar tudo o que precisa de vigor e expansão. Essa é a melhor fase para socializar, se expor, negociar, gravar vídeos, fechar vendas, liderar encontros e ocupar espaços. A fase lútea é equivalente à lua minguante. Nas plantas é quando a seiva começa a descer para as raízes. Além de ser o momento ideal para a poda de plantas, nas mulheres é quando a TPM se manifesta. Seu corpo pede mais escuta, silêncio e cuidado. Essa é a melhor fase para finalizar tarefas, revisar pendências, descansar mais cedo, cuidar da alimentação e liberar o que já não serve mais. Quer saber mais sobre isso? Me deixa saber aqui nos comentários. Somos diferentes, águias soberanas. Eu vou deixar essa mandala lunar aqui para vocês, para que depois vocês se conectem com essas fases. Mesmo que você, mulher, não menstrue mais, tenha alguma questão no seu ciclo, você é natureza. E as fases da lua e as estações do ano, elas impactam diretamente no seu funcionamento, na sua energia, na sua dinâmica. Aqui, para resumir para vocês, a gente tem
O inverno, que é equivalente à fase da menstruação, é um momento onde a gente está, é como se fosse morte e renascimento. Então, esse é um momento de profunda introspecção, onde a sua intuição está afloradíssima. É um momento para você ouvir mais a sua intuição. Aqui, depois da menstruação, a gente tem a fase folicular, que é equivalente à primavera. Aqui você está ganhando força, ganhando energia, um momento de criatividade, um momento para iniciar coisas novas. Depois a gente tem, na fase da ovulação, fertilidade, verão, comunicação, expansão, socialização, gravar vídeos. Depois a gente tem outono. O outono, ele antecede a menstruação, então aqui a gente está na TPM. Quando as árvores começam a perder as folhas, a gente começa também a sentir uma necessidade de desfazer de coisas, de pessoas, e a gente fica nervosa, não fica? A gente está antecipando aquela fase ali do inverno, onde a gente realmente vai se fechar. O outono é uma fase para você revisar, replanejar, olhar para trás, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu aprendi, o que eu vou levar para frente. E se vocês começarem a me acompanhar lá no Instagram, vocês vão entender mais sobre isso. Então, na menstruação é sobre intuir e planejar. Na fase folicular é criar e experimentar. Passou os 7 dias ali da menstruação, entramos ali depois, pós-menstruação, já estamos com mais energia. É hora de criar, é hora de experimentar, começar algo novo. Período fértil, é hora para lançar, para expandir, para fazer uma oferta, para se comunicar, para socializar, para apresentar, para fazer uma palestra. Eu estou na minha fase de lua cheia. Ajustar e descansar na TPM, como eu falei com vocês. E lembrando sempre de delegar e descansar, mulheres. Porque se vocês não fizerem isso, o corpo, a mente, as emoções, os relacionamentos, uma hora vai cobrar de vocês. Para finalizar, calei minha voz e sufoquei a minha grandeza. Essa é uma das suas ancestrais. Eu não tive CPF, nem dinheiro, nem liberdade. Essa é outra. Eu precisava da permissão dos outros para viver, para fazer qualquer coisa. Não podia decidir por mim mesma. Eu não pude trabalhar. Eu aceitei menos do que eu merecia. E tantas outras realidades que essas mulheres viveram. Eu convido vocês a escolher viver o que essas mulheres sequer puderam sonhar. Obrigada. Olha isso! De pé para essa deusa! Potência! Obrigada. Presente para você. Obrigada. Foi um prazer. Linda, né?